A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa. Com a reforma trabalhista e a lei das terceirizações propostas pelo governo, as relações de trabalho voltam à pauta e o tema pede uma reflexão profunda. No USP Analisa de hoje, recebemos o professor titular no Departamento de Organização e Recursos Humanos da Escola de Ciências da Administração da Universidade do Quebec, em Montreal, Ângelo Soares, que vai falar também sobre assédio moral e as invisibilidades no mundo do trabalho contemporâneo. Professor Ângelo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Opa, nós que agradecemos, professor. Gostaria de começar falando, agora no começo do mês, o senhor esteve aqui na USP em um evento que abordou as invisibilidades no mundo do trabalho contemporâneo. De que forma essas invisibilidades estão presentes no nosso dia a dia? Essas invisibilidades, elas estão presentes muito mais do que a gente pode imaginar nos dias a dias. E essas invisibilidades, elas ocorrem de diversas maneiras, a diferentes níveis. Então, por exemplo, a gente tem invisibilidades ao nível das competências necessárias para se fazer o trabalho. Então, por exemplo, todas as competências emocionais, as competências relacionadas à utilização do corpo, competências relacionais, né? Essas competências geralmente elas são invisíveis. E elas são invisíveis porque as pessoas utilizam muito um modelo de análise do trabalho que foi desenvolvido para o trabalho industrial, mas que ao analisar outras formas de trabalho, deixam essas dimensões invisíveis. Nesse evento também o senhor abordou essas invisibilidades, mais focado no setor de serviços. Por que esse setor ele é mais propício a apresentar essas invisibilidades? Ele é mais propício porque ele demanda competências que não são tão presentes, são necessárias no trabalho industrial. E hoje em dia, por volta de 70% aqui no Brasil, são, na verdade, 69% da população ocupada, ela está no setor de serviços. Então, o setor de serviços é o setor, e no Canadá a proporção ainda é maior, a gente está com 79% dos empregos no setor de serviços. Então, é nesse setor da economia que está a maior parte dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, por exemplo, quando uma enfermeira passa o dia a dia dela conversando com pacientes e familiares dos pacientes que estão morrendo, que estão com câncer, e que no final do dia ela está completamente esgotada, ela não fez nenhum trabalho físico, ela não levantou, não deu banho nos pacientes, ela simplesmente conversou com os pacientes e os familiares. De onde vem esse cansaço? E talvez se a gente for conversar com o superior dela, de repente ele não vai reconhecer isso como um trabalho, seria uma forma de invisibilidade. Obviamente, esse trabalho, inclusive nos métodos de gestão, ele não é considerado, porque conversar com o paciente não é quantificável. Você não pode ter uma estatística. Então, como tudo tem que ser quantificado, porque o mantra da administração é quantificar tudo, a qualidade desse trabalho geralmente passa de uma maneira invisível. Então, você fala, mas por que você demorou tanto tempo com tal paciente? Mas esse paciente, ele tinha perda cognitiva, ele tinha problemas com a família estava muito preocupada, eu tive que conversar com os familiares para explicar a doença e tudo mais. Então, no final, eu sou obrigado, para fazer esse trabalho, a fazer uma certa gestão das minhas emoções. O que eu sinto e o que eu demonstro não é a mesma coisa. Então, teve uma enfermeira que falou para mim um dia, falou assim, olha, quando o paciente morre, e é uma balela, e todo mundo se envolve com os pacientes, ele estava aqui há muito tempo, eu conheço a família, eu conheço os filhos, os netos, quando ele morre, eu choro junto com a família. Ela falou, mas quando eu saio deste quarto e eu entro no quarto do lado, eu coloco o meu sorriso. Porque esse que morreu não precisa mais do meu sorriso. Mas esse que ainda está vivo, ele precisa do meu sorriso.
Então eu sorrio, e não é um sorriso plástico, é um sorriso que realmente deve ser ressentido. Então há uma ginástica emocional muito grande, e não é só no setor, não é só na saúde, em vários outros setores que necessitam essa interação com a clientela. E por isso, no setor de serviços, ele é um setor importante. Né? Então, essa é uma questão, é um exemplo da competência emocional, dessa gestão das emoções que é necessária para se fazer o trabalho. Né? A gente pode pensar nos agentes de bordo, comissários e comissárias, a gente pode pensar nas caixas do supermercado, nos médicos, né? Médicos, enfermeiras, também tem o contato do trabalho do corpo, quer dizer, o corpo do trabalhador, da trabalhadora, ele é instrumentalizado na produção do serviço. Então tem restaurantes, por exemplo, que vão contratar garçonetes, mas que tenham certas características físicas. Tem que ter seios grandes, vai ter que ter decote. Existe. Em São Paulo tem o Hooters, é um restaurante americano que a gente chama dos breast restaurants, entendeu? Que é um tipo que faz... Então, veja, esse é um lado desse trabalho do corpo. Quer dizer, o corpo faz parte do serviço. Né? Você entra no supermercado, as caixas muitas vezes tem camisetas fazendo promoções, quer dizer, você está tendo o corpo da trabalhadora sendo um instrumento de marketing daquela empresa, né? Para produtos de beleza, cosméticos, tudo isso. Então, tem também nessa parte do trabalho corporal o contato direto com o corpo. Veja, se você é médico, se você é uma cabeleireira, se você é uma enfermeira, muitas vezes você vai tocar o corpo do cliente. Ora, a gente pode pensar que tudo bem, isso não tem nenhum problema, mas nem todos são limpos. Há risco de contaminação, por exemplo. Pessoas que não tomam banho. Você tem que tirar a roupa de uma pessoa, de um itinerante. Então a enfermeira disse para mim, eu tenho que tirar a roupa, às vezes, para fazer exames em pacientes que cheiram muito mal. E eu não posso fazer uma careta, eu não posso me afastar, entendeu? A pessoa sente muito mal. Então você tem que fazer isso e, de uma certa maneira, você não pode deixar transparecer o seu nojo. Então existe uma gestão das emoções, mas também há todo um trabalho cognitivo que ela vai fazer, do tipo, eu não vou pensar nessa questão da sujeira, mas eu vou pensar no bem-estar que eu vou provocar para esta pessoa, dando o tratamento adequado. Então, isso tudo é muito junto. Eu estou separando aqui para vocês para poder, de uma maneira didática, explicar, mas todas essas variáveis, elas são completamente consubstanciais, quer dizer, elas estão todas ali juntas e acontecem ao mesmo momento. Então, e isso é totalmente invisível, né? É totalmente invisível. Quer dizer, são, na realidade, essas invisibilidades, na realidade, são fatos banais que passam tanto por empregadores quanto pelos próprios empregados. O que falta para que tanto o empregador quanto o empregado tenha consciência disso e, de repente, promova até uma mudança de atitudes? Eu acho que tem que começar a uma reflexão sobre o que é o trabalho, não só de um ponto de vista quantitativo, daquilo que a gente pode medir, mas aquilo também que a gente não pode medir e que é essencial para que o trabalho seja feito. Isso é o começo. Teve que se conscientizar também que a organização do trabalho, o contexto do trabalho, ele é fundamental para compreender o trabalho e os problemas de saúde e de violência que existem nas organizações hoje. Mas como a organização do trabalho, como as condições, o contexto, os modelos de gestão, eles são invisíveis. As pessoas geralmente não conseguem identificar o problema a esse nível, porque não tem o conhecimento ou não tem as ferramentas para analisar o trabalho a esse nível. Então sempre é muito mais fácil você identificar a pessoa como sendo o problema e prescrever soluções individualistas. Então, se você está estressado, é porque você não sabe gerar o seu estresse. Você não sabe dizer não. Mas, ora, como eu posso dizer não se eu preciso desse trabalho e se meu patrão falou para mim que se eu não quiser fazer isso, tem outra pessoa que vai fazer? Então,
existe um contexto, uma maneira de fazer a gestão das pessoas que deveria ser completamente repensada. Porque ela é completamente contraprodutiva, perdem dinheiro e causam sofrimentos. Então, eu acho que todo mundo perde nessa maneira de fazer. Então, deveria começar por compreender o que é o trabalho e tentar eliminar essas invisibilidades, para a gente poder se aproximar o máximo possível. É uma utopia a dizer nós vamos compreender o trabalho real que a pessoa faz, mas a gente pode se aproximar. E se a gestão conseguir se aproximar desse trabalho real, ela será muito mais eficaz. Talvez a própria universidade tenha um papel nesse caso, estimulando mais as pesquisas ou até propondo, né, conversando com autoridades para propor políticas públicas nesse sentido. O que o senhor acha? E para repensar os ensinamentos nas escolas de gestão. Porque, infelizmente, e isso não sou só eu que digo, por exemplo, a Barbara Kellerman, do Centro de Lideranças de Harvard, ela vai no mesmo sentido, outros franceses vão no mesmo sentido. A gente forma muitos administradores que, de uma certa maneira, não têm um pensamento crítico e seguem receitas de bolo. Ora, a receita de bolo pode funcionar uma vez, mas é muito provável que elas não vão funcionar na maior parte das vezes. E você vê a cada vez mais pessoas, administradores, que aceitam soluções que são completamente absurdas. Eu vou te dar um exemplo, porque isso não é um privilégio só do Brasil, isso é uma coisa, é um problema generalizado das escolas de gestão, e da minha, inclusive. A gente deve realmente investir mais em fazer com que administradores pensem a realidade das organizações de uma maneira crítica, né? Para não ter esse tipo de problema. Por exemplo, lá teve um consultor que vendeu para o setor da saúde uma formação sobre o silêncio. E aí eles convidaram os administradores para passar um final de semana num hotel fechado, da sexta ao domingo, aonde ninguém ia dizer absolutamente nada. Silêncio. Iam só refletir. Ora, sinceramente, se o consultor ele pode oferecer, ele está querendo ganhar o salário dele, tudo bem. O problema é quem aceitou uma formação dessas. E quem aceitou uma formação dessas, se eu fosse o superior imediato, seria despedido no dia seguinte. Não tem um propósito, né? O que você pode, qual teoria, no que você ficar em silêncio durante um final de semana vai fazer com que você veja ou pense qualquer coisa de uma maneira diferente ou uma solução para um problema que você tem. Se fosse para poder discutir juntos e passar um período de silêncio, sei lá, poderia ter uma outra, mas de maneira como estava a proposta não tinha nenhum sentido. E foi pago, foi muito bem pago, custou caro para a organização. Então, e como essas, eu posso te dar muitos exemplos. Há uma falta de pensamento crítico. E os alunos, eles estão presos nisso porque eles não conseguem, de uma certa maneira, ter esse ensino crítico, né? De pensar a organização e ver qual é a diferença entre você fazer um processo de recrutamento e seleção e discriminar a pessoa, né? Então, há uma diferença brutal, mas muitas vezes a maneira como você diz que a pessoa deve fazer esse processo de recrutamento e seleção, na verdade está mandando a pessoa fazer a discriminação. E eles fazem pensando que realmente estão fazendo seleção e recrutamento do pessoal. Falta pensamento crítico. Aproveitando a questão, a gente acaba entrando um pouquinho também em assédio moral, que é outro tema presente nas pesquisas, né, que o senhor realiza lá no Canadá. Recentemente, esse assunto voltou às discussões aqui no Brasil, com um projeto de lei regulamentando a punição do assédio moral no trabalho no Código Penal. Você percebe que ainda há um receio em denunciar esse tipo de comportamento ou isso está mudando ao longo do tempo?
Não, isso não é uma coisa, isso não se muda, as pessoas têm muito medo. Elas têm medo de falar, elas têm medo de denunciar, por uma razão muito simples, elas têm medo de perder o emprego, elas têm medo que o assédio moral possa ainda se intensificar, ficar ainda mais forte. Então, existe muito medo. O medo e assédio moral são... o medo e a vergonha são duas emoções muito presentes no assédio moral, e eu constato isso nas minhas pesquisas. Eu fico muito feliz que tem um projeto de lei, esperando que esse projeto de lei seja votado com a máxima urgência. A lei, ela é importante, mas não se deve ter ilusões de que a lei vai resolver o problema. Assédio moral é uma questão grave e a gente deve prevenir. É uma forma de violência invisível, né? É diferente de um soco no olho, onde está lá o olho azul, você sabe que naquele momento está lá e você pode demonstrar que a pessoa te agrediu. No assédio moral, esses hematomas estão na alma e não são visíveis. E isso acaba até prejudicando a própria saúde do trabalhador, no caso. O assédio moral, nas minhas pesquisas, ele está correlacionado com vários tipos de problemas de saúde mental, estresse elevado, estresse pós-traumático, depressão, burnout, esgotamento profissional. Mas o mais grave é que ele está associado também aos pensamentos de suicídio. Então, muita gente pensa se suicidar ou muitas vezes chegam a se suicidar por conta do assédio moral. E eu demonstrei isso de uma maneira estatística. Então, para mim, é um problema, é uma violência extremamente séria. E que a gente deveria, nas organizações, prevenir de uma maneira muito mais séria. E levar isso muito mais sério. Muita gente ainda faz piadinha, estou te assediando, isso como se fosse, entendeu? Na verdade, é uma forma de violência que destrói psicologicamente o outro. Então, como você pode fazer uma piada, uma brincadeira, banalizando essa forma de violência? É uma questão, e as organizações perdem enormemente de dinheiro com isso. Pelo simples fato, vamos começar já aqui, quando duas pessoas estão se assediando, elas não estão trabalhando. E, portanto, é uma perda de tempo e você não pode ser produtivo. As pessoas adoecem, então o absenteísmo é maior. As pessoas mudam de emprego, você perde muitas vezes pessoas brilhantes e muitas vezes é porque essas pessoas têm uma centralidade do trabalho muito grande que são assediadas. Então você perde recursos humanos inestimáveis para a organização. Você tem a imagem da organização, porque se você sabe que aquela empresa tem muito assédio moral, tem muita violência, as pessoas começam a não querer trabalhar nessa organização. Você tem problemas com o custo, né, judiciário, quanto vai custar em advogados, em sentenças e tudo mais. Então, a organização perde muito dinheiro. Se ela contabilizasse essas perdas, provavelmente ela compreenderia que ela deveria investir em prevenção, que custaria muito menos do que ela está perdendo com os resultados do assédio moral. E isso a gente não está falando das consequências para a sociedade, quer dizer, tudo que significa em termos de pessoas que vão adoecer, que vão sair do mercado de trabalho, os conflitos familiares, as separações, divórcios, problemas que vão existir em consequência dessa violência que as pessoas vivem no trabalho. Isso é incomensurável. A gente não pode colocar um número para dizer o quanto custa, mas socialmente e organizacionalmente as organizações perdem muito dinheiro. E até economicamente, se a gente for pensar que está afetando a própria força de trabalho, no caso. Sem dúvida. Então não há nenhuma razão. E muitas vezes lá no Canadá a gente teve em 2004 a lei, foi a primeira lei na América do Norte contra o assédio moral no trabalho. E é um erro a gente pensar que vai resolver os problemas, porque ela ajuda efetivamente a buscar justiça para aqueles casos que foram, né? Mas não necessariamente tem um efeito de prevenção, que é o que na violência a gente deveria buscar. Mas é muito importante, deve ter a lei. Bom, falando em lei, aqui no Brasil, atualmente, quando a gente fala em relações de trabalho, o grande assunto que vem à tona é a reforma trabalhista.
Na sua opinião, qual o cenário que se projeta em termos de relações de trabalho, considerando tanto a reforma quanto a lei que regulamenta a terceirização? A gente pode ter uma precarização do trabalho, no caso? Eu acho escandaloso, né? Porque eu não conheço nenhum país do mundo, pelo menos que eu tenha estudado, que eu conheça, pesquisas, que propõem esse nível de precarização, porque o pessoal utiliza também uma linguagem muito positiva, né? Então ninguém fala de precarização, eles falam que nós precisamos flexibilizar o trabalho. Ora, o que significa flexibilizar o trabalho? Significa precarizar. Essa é a palavra. Agora, deve-se compreender também que no Brasil a precarização já é intensa. Pensem o nível, a porcentagem de trabalhadores informais que trabalham sem ter carteira de trabalho assinada. É um absurdo uma lei que vai aparecer, que foi proposta recentemente, dizendo que no campo você pode remunerar trabalhadoras e trabalhadores que não seja com dinheiro, quer dizer, você pode remunerar com casa, comida. Ora, isso é trabalho escravo? A princesa Isabel já aboliu a escravidão há muito tempo no Brasil. Então, é revoltante de você ver isso, porque, na verdade, se você aprova uma lei dessas, o que concretamente vai acontecer? Vai acontecer que o Ministério Público, a Justiça do Trabalho, não vai poder mais chegar numa fazenda e ver, vocês não estão pagando, vocês estão mantendo as pessoas aqui só com comida e isso é trabalho escravo, então a gente notifica, vocês vão pagar multa, vão ter que pagar aos trabalhadores, os direitos mínimos. As pessoas falam de direitos dos trabalhadores no Brasil como se fossem direitos, como se fossem regalias. Ora, por favor, aqui no Brasil os direitos dos trabalhadores são mínimos. Tá? E esses direitos não foram dados, não são presentes que foram concedidos, foram lutas de muitos e muitos anos de luta para você chegar a uma proteção mínima. E o que está se propondo é retirar tudo isso e dizer, vocês são livres para negociar. Ora, que liberdade é essa? Um trabalhador sozinho, um trabalhador mesmo com um sindicato, nem no Canadá, um trabalhador sozinho ou com um sindicato, ele não tem o mesmo peso político, nem a mesma força econômica que o empregador. Eu dou um exemplo. No Canadá, o Walmart teve uma loja que foi sindicalizada. Os trabalhadores lá no Quebec sindicalizaram uma loja do Walmart. O Walmart não aceita lojas que sejam sindicalizadas. No dia seguinte em que essa loja foi sindicalizada, o Walmart fechou a loja e despediu todo mundo, dizendo que a loja não era produtiva. Ora, a loja existia há anos e não tinha problema algum. Então, foi uma longa batalha judicial em que o Walmart foi obrigado a fazer um acordo que, infelizmente, é sigiloso, então a gente não sabe o quanto foi pago para cada um desses trabalhadores. Mas, veja bem, com um sindicato, com um governo, com leis que são muito mais protetoras do que as que nós temos hoje no Brasil, a empresa simplesmente decidiu de fechar e ir embora. E fechou. Pagou lá depois de muitos anos, mas não abriu mais. Então, é uma coisa que, se você acreditar no Papai Noel, você pode acreditar nessa possibilidade de que os trabalhadores vão conseguir negociar. Isso não existe. Então, o patrão vai poder chegar para você e falar assim, olha, eu preciso de você, que você trabalhe para mim durante 10 horas essa semana. E eu vou te chamar os dias que você quiser, porque eu precisar de você para você entrar. Aí a pessoa fala assim, mas a pessoa pode dizer que não quer, ou que ela não pode. Sim, mas aí quando que ele vai chamar novamente? E ela vai ficar sem o dinheiro que ela precisa, no caso. Sem o dinheiro e sem outras chamadas futuras. Então, esse trabalho sobre aviso, na verdade, faz com que as pessoas fiquem grudadas no telefone esperando que a pessoa ligue e ela só vai ser paga pelas horas que ela trabalhar. Ora, isso é uma coisa completamente... isso é a precarização do precário. Então, é muito preocupante. Sinceramente, eu fico
muito pessimista quando eu vejo esse tipo de proposição de leis, né, que estão fazendo agora no Brasil. É uma coisa... A gente pode dizer que isso vai acentuar também as próprias invisibilidades no mundo do trabalho? Sim, porque você tem, nas questões das invisibilidades, as pessoas vão estar separadas e isoladas e muitas vezes não vão nem se ver. Tá? Então eu posso trabalhar 5 horas numa empresa, por exemplo, se é uma caixa de supermercado, eu trabalho 5 horas nessa loja, trabalho 5 horas numa outra loja, então eu vou ter que trabalhar em vários locais separados e provavelmente eu nem vou conhecer todas as minhas colegas, o que vai dificultar de uma maneira muito grande todo o processo de mobilização de formação de sindicatos, da força do grupo, e outras coisas também que são importantes, por exemplo, o suporte social. O suporte social é uma variável ultra importante para minimizar todos os problemas de saúde mental. É uma variável moderadora de problemas de saúde mental. Se eu não consigo ter essa coesão do grupo, se eu não consigo ter esse suporte dos meus colegas, provavelmente a minha saúde mental vai estar muito mais a risco do que ela está quando eu conto com a coesão do grupo, quando eu conto com o suporte social dos meus colegas. Ou seja, se o governo está fazendo essa reforma exatamente para estimular a economia, pode ser um tiro no pé, porque os gastos com saúde podem acabar crescendo, no caso. Gastos com saúde que vão crescer e que estão congelados por 20 anos. Então, você vê que não existe uma racionalidade nessas políticas ou no que eles estão propondo. Eles dizem, sinceramente, qualquer coisa. Eu não consigo ver, porque mostre para mim de uma maneira científica como essa precarização do trabalho vai aumentar o número de empregos. E se vai aumentar o número de empregos, o que eu já duvido, e gostaria que alguém do governo me mostrasse cientificamente estudos que demonstram isso, porque eu não os conheço. Eu gostaria que eles fossem capazes de dizer, não, vão criar empregos, mas de que tipos de emprego nós falamos? Porque a gente pode criar empregos extremamente desqualificados, que não precisam de muita qualificação, que dão muitos problemas de saúde física e mental, Lerdort, tudo isso. Então a qualidade desses empregos é que é importante. Entendeu? Eu prefiro que sejam criados 1000 empregos, mas com uma qualidade, onde as pessoas possam ter autonomia, podem pensar e que a saúde mental e física não vai estar a perigo, do que criem 10.000, onde as pessoas, no final de 1 ou 2 anos, vão estar completamente doentes, adoecidas. Então, eu acho que isso para a sociedade brasileira, isso é uma catástrofe. Tá certo, professor. Infelizmente, a discussão poderia se alongar bastante. A gente tem bastante coisa para conversar a respeito disso, mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Gostaria de agradecer o professor Ângelo Soares, que é professor titular no Departamento de Organização e Recursos Humanos da Escola de Ciências da Administração da Universidade do Quebec, em Montreal. Professor, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer. O USP Analisa de hoje fica por aqui e voltamos na próxima semana. Até lá! Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.